Muito bem, estamos de volta para a lição 10, para concluirmos as Epístolas Paulinas 2, do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. As Epístolas Paulinas 2 envolve as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta também de Paulo a Filemon, que é uma carta pessoal, que Paulo escreveu da prisão, e também 2 Timóteo, que foi uma epístola da prisão. Mas também envolve as epístolas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que enfatiza o arrebatamento e a volta de Cristo, e 1ª e 2ª Timóteo e Tito, as epístolas chamadas de pastorais. E aqui nessa última lição, nós vamos falar da epístola de Tito e Filemon, a epístola pessoal de Paulo a Filemon. Tito. Quanto ao tema da carta de Tito e o esboço, o tema é ornar a doutrina com boas obras. Podemos dividir a carta, ela tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, na igreja, líderes santos e líderes ímpios. No lar, os idosos, os jovens, Tito, os servos, os incentivos. E no mundo, preparado para as oportunidades, aprendendo as oportunidades, procurando oportunidades e aprendendo oportunidades. Falemos agora também da epístola de Filemon. O tema da epístola de Filemon é perdão. Aqui nós vamos ter do verso 1 ao 3 a saudação, do verso 4 ao 7 a estima de Paulo por Filemon, do verso 8 ao 21 o apelo em favor de Onésimo e termina a carta do verso 22 e 25, assuntos finais. Vamos às epístolas de Tito e Filemon, lição 10. Tito foi um grego que se converteu através do ministério de Paulo. Tito, capítulo 1, verso de número 4, Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, e ele na saudação diz graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito viajou com Paulo e logo após sua conversão começou a ser companheiro de Paulo. Na terceira viagem missionária, ele foi considerado um dos cooperadores de confiança de Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 3 e 5. Um dos muitos compromissos assumidos por Tito foi o de entregar à igreja de Corinto a primeira carta de Paulo àquela igreja e permanecer na cidade até que os crentes cumprissem as admoestações do apóstolo. Essa foi uma tarefa bem difícil, porque a carta continha muitas palavras de disciplina. Contudo, foi seu profundo zelo pelos coríntios que permitiu aliviar as tensões da igreja, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 6 a 14, e 2 Coríntios, capítulo 8, 16 e 17. Tito serviu fielmente ao apóstolo Paulo. O próprio apóstolo relata que ele trouxe grande ânimo numa ocasião em que se achava extremamente desencorajado, 2 Coríntios 7, 6. Tito é mais conhecido por seu trabalho como representante de Paulo na igreja de Creta. Creta era uma ilha distante na costa sudeste da Grécia e os cretenses haviam recebido o evangelho através de convertidos salvos no dia de Pentecostes, Atos 2, verso 11. Provavelmente Paulo visitou essa igreja quando a caminho de Roma, e isso em torno do ano 60 depois de Cristo, ocasião em que ficou muito preocupado a ponto de ali voltar até após o seu aprisionamento, Atos 27, 7. Como Paulo não pôde permanecer por muito tempo em Creta,
deixou Tito para continuar a obra. Tito 1, verso 5. Enquanto trabalhava em Creta, Tito recebeu essa bem conhecida carta de Paulo. Nos últimos 2 textos dessa lição, estudaremos então a epístola de Tito e Filemão também. Filemão, a mais curta carta, porém era a mais gentil carta de Paulo. Filemão era um homem muito rico, membro da igreja de Colossos, cujo lar servia como ponto de pregação do evangelho. Seu escravo, Onésimo, furtava-lhe algo e fugira para Roma. Lá chegando, conheceu Paulo e converteu-se. Não muito tempo depois, Paulo mandou de volta a Filemão com um apelo pessoal que Filemão perdoasse Onésimo e o recebesse como irmão. Então, nós vamos aqui, nessa lição, ter 6 textos. O primeiro, a introdução à epístola de Tito. No segundo, ornamento da doutrina na igreja, que é o capítulo 1 de Tito. Terceiro texto, falaremos do ornamento da doutrina no lar, que é o segundo capítulo de Tito. No quarto texto, falaremos do ornamento da doutrina no mundo, que é o terceiro e último capítulo de Tito. E depois, no texto 5, nós vamos fazer a introdução à epístola a Filemão. E no texto 6, falaremos sobre lições sobre perdão na epístola de Filemão. Vamos então ao texto 1, introdução à epístola a Tito. Tito é a terceira e última epístola pastoral. Como as cartas a Timóteo, está também dirigida a um líder, pastor da igreja, dando instruções de como pastorear uma igreja. Contudo, em cada uma dessas epístolas pastorais, elas têm uma mensagem distinta. As mensagens que se pode extrair delas são as seguintes. 1 Timóteo, proteger a fé. 1 Timóteo 6:20. 2 Timóteo, pregar a fé. 2 Timóteo 4:2. E Tito, praticar a fé. Então, cada epístola vemos algo diferente. Vamos à ocasião. Depois de solto de sua primeira prisão em Roma, Paulo retornou às igrejas que implantara anteriormente. Em sua jornada, passou por Creta, onde observou que a igreja estava desorganizada e lutando para manter o testemunho cristão. Paulo preocupou-se principalmente com a negligência em obedecerem à palavra de Deus. Isso já levara congregações inteiras a desistirem de guardar vidas santas. Tito, capítulo 1, verso 11. Para combater esse problema, Paulo instruiu Tito a escolher cuidadosamente homens santos para liderarem as congregações e firmemente admoestar o povo a viver uma vida santa. Paulo também discutiu alguns assuntos pessoais com Tito, ordenando-lhe colocar Artemas ou Tíquico em seu lugar, antes de viajar para encontrá-lo em Nicápolis. Tito, capítulo 3, verso 12. Muitos acham que Paulo e Tito viajaram juntos à Espanha para implantar a primeira igreja naquele país. Essa carta provavelmente foi escrita ao mesmo tempo que 1 Timóteo, e isso em torno do ano 63 depois de Cristo, logo antes de Paulo deixar Macedônia e partir para Nicápolis. O tema: Crisóstomo, João Crisóstomo, um líder da igreja do século II, observou que o mundo pagão julga a igreja por suas ações e não por sua doutrina. Um século antes, Paulo havia observado a mesma verdade. Por isso, o tema central de Tito é ornar a doutrina com boas obras. O versículo-chave de Tito se encontra em Tito, capítulo 2, verso 10, que diz assim: não defraudando,
antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. A necessidade de boas obras como demonstração de nossa fé repete-se em cada capítulo de Tito. No capítulo 1, Paulo exorta a igreja não só a eleger líderes verdadeiros, mas a rejeitar aqueles que negam as suas obras. Tito 1, verso 16. Confesso que conhece a Deus, mas negando com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. No capítulo 2, verso 7, Paulo fala, em tudo te dá por exemplo de boas obras. No capítulo 2, verso 14, lemos, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E finalmente, no capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, 3:1, diz, admoeste, sujeito aos principados e potestades, e que lhes obedeça, esteja preparado para toda boa obra. 3:8 também vai falar de boa obra, fiel a essa palavra, isso que deveras afirme para os que creem em Deus, procure aplicar-se às boas obras. E finalmente, 3:14, em nossos aprende também a aplicar-se às boas obras, as coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Muito bem, obviamente esses fatos são vitais à vida de um crente vitorioso, mas Paulo cuida em ressaltar isso, que a base de nossa salvação e o produto dela é as boas obras. Vamos então para o esboço, a epístola. Ornar a doutrina com boas obras. Primeiro, na igreja, que é o capítulo 1. Segundo, no lar, que é o 2. E terceiro, no mundo. Então, podemos ver aí um resumo, a epístola de Tito, tema, ornar a doutrina com boas obras, na igreja, capítulo 1, no lar, no capítulo 2 e no mundo 3. Vamos aos exercícios do texto 1. Associe a coluna A de acordo com a B. A terceira e última epístola pastoral, 10:1. Letra D, a epístola a Tito. 10:2. A mensagem de 1 Timóteo é, letra B, proteger a fé. A mensagem de 2 Timóteo é, letra C, pregar a fé. E a mensagem de Tito é, letra A, praticar a fé. Vamos então ao texto 2, ornamento da doutrina na igreja. O primeiro versículo de Tito apresenta-nos a ideia central da epístola. Diz aqui, conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus, apóstolo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aqui Paulo está dizendo que a igreja deve tanto acatar a sã doutrina como aplicá-la no dia a dia. Para que a igreja tenha uma maneira santa de viver, precisa também ter dirigentes santos. Falemos um pouco dos líderes santos. O verso 5 nos diz que o principal trabalho de Tito em Creta era estabelecer dirigentes piedosos para a congregação. Diz, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros como já mandei. Creta era uma ilha, e é uma ilha de aproximadamente 225 quilômetros de extensão, com mais de 100 cidades. Cada congregação nessa cidade precisava de um presbítero, um dirigente. E Paulo nota que os presbíteros são chamados por 3 nomes principais: presbítero, bispo ou dispenseiro. Falemos de cada um deles. Presbítero literalmente significa mais velho, indica um homem mais velho e amadurecido. A palavra grega é presbúteros,
de onde a palavra portuguesa presbítero se deriva. Falemos dos bispos. Essa palavra significa literalmente vigiar. É uma forma mais curta da palavra episcopos. Epi, por cima, scopus, olhar. Aquele que olha por cima, olha sobre o rebanho. E dispenseiros. Um dispenseiro antigo era aquele que tinha o completo controle do tesouro do seu amo e prestava-lhe conta dos ganhos e perdas. Os crentes são vistos por Deus como seu tesouro. Tito 2,14, Malaquias 3,17. No caso do obreiro, ele deve prestar contas a Deus pela sua fidelidade como povo de Deus. 1 Coríntios 4,2, que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus. Por causa dos títulos citados acima, muita discussão surge sobre o nome exato desse dirigente. Alguns usam presbítero, outros usam bispo ou ancião, e na realidade os nomes são usados invariavelmente no livro de Atos, capítulo 20, versos 17 e 18, e na epístola de Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. O importante aqui não é o título, mas o homem e a sua idoneidade e o seu padrão de santidade. Falemos agora de líderes ímpios. Se a igreja for negligente a organizar um trabalho novo e não eleger um líder santo, a liderança pode ter origem ímpia. Em Creta, muitas congregações desorganizadas que se reuniam em domicílios extraviaram pelo ensino de líderes ímpios. Olha só, Tito 1,11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Olha aí, transtornam ou pervertem casas inteiras. Esses falsos mestres, de alguns de descendência judaica, eram insubordinados e oradores frívolos. E Paulo identifica 3 elementos nítidos em sua doutrina que provam a falsidade. Primeiro, eles pediam a todos os novos convertidos para seguirem os antigos rituais judaicos, se quisessem ser salvos. Ensinavam que a salvação pelo sangue de Jesus não era suficiente, que o crente devoto teria de obedecer a tabus e rituais tirados do Antigo Testamento e da filosofia dos rabinos. Em certa ocasião, Paulo recusou permitir que Tito, um gentil, fosse circuncidado, a fim de provar que tal ritual não era necessário para a salvação. Um segundo elemento negativo das falsas doutrinas parece contradizer o primeiro. Embora eles obedecessem a muitas regras, eles também toleravam muitos pecados. Paulo diz que professavam conhecer a Deus, mas negavam essa confissão através de seus atos. Tito 1,16. Isso nos faz lembrar da descrição que Cristo fez os fariseus, que davam o dízimo da hortelã, do ninho e do cominho, e desprezavam o mais importante da lei, Mateus 23:3. E o terceiro elemento negativo desse falso mestre era que suas consciências eram corruptas. Todas as coisas, Paulo diz em Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Falando de uma sociedade impura, dirigentes piedosos vitalmente são importantes para o bem-estar de uma igreja cretense, uma vez que a sociedade de Creta era demasiadamente corrupta. Tito 1,12 diz, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Diante dessa descrição que Paulo dá, e esse poeta que falou isso era o herói cretense Epimênides. Epimênides, sobre a sua hereditariedade nacional,
Paulo citou Epimenedes propositalmente, porque sabia que os cretenses não negariam a palavra de seu herói nacional. Paulo então menciona essa passagem e o verso 13 ele diz: esse testemunho é verdadeiro. E Tito então deveria conhecer as tentações devastadoras dessa cultura local. E isso se aplica aos dias atuais também, no sentido de que veja a cultura onde convive e observe também os meios de comunicação. Agora, vai nenhum incentivo para qualquer participação de cultura corrupta, mas devemos saber que as tentações existentes a fim de ajudar aqueles que enfrentam a vencê-las. Vamos então agora para Marx para certo e E para errado. Paulo pede no primeiro verso de Tito que a igreja tanto acate a sã doutrina como que aplique-a no dia a dia, certo? Para que tenha uma maneira santa de viver, a igreja deve ter dirigentes santos, certo? 10:7, o principal trabalho de Tito em Creta era repreender os líderes das congregações. Errado. 10:8, a palavra presbítero indica um homem mais velho e amadurecido. Certo. 10:9, a sociedade de Creta era por demais corrupta. O pecado já fazia parte de sua vida diária. Certo. Vamos agora ao texto de número 3, ornamento da doutrina no lar, Tito 2. O primeiro verso de Tito diz assim: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Esse é o pensamento-chave. Tito é instruído a ensinar os membros da igreja de como aplicar a sã doutrina às suas vidas pessoais. Vejamos essas exortações aos membros da família, avós, servos, empregados. Olha aí, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência, as mulheres idosas, os jovens. Então, Tito, aqui Paulo fala de todos os níveis da família. Paulo sabe que quando uma mulher idosa se torna menos ativa, tem mais tempo para ficar sujeita à tentação de observar e criticar os outros. Uma atitude de sabe-tudo e uma mesquinhez frequente pode alienar as mulheres idosas, suas filhas e noras. Portanto, elas devem ser mestras do bem. Como Paulo diz, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. Falando de outras mulheres, as mulheres cretenses e gregas tinham muito mais liberdade do que outras mulheres de sua época. Por isso, Paulo aconselha em 1 Coríntios e em 1 Timóteo que as mulheres crentes façam um esforço concentrando para não praticarem antigas libertinagens e não dar oportunidades a pecados de blasfemar da fé. Tito 2:5, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Paulo encoraja a deixarem o egoísmo tão comum entre as mulheres daquele nível, dando prioridade aos interesses de sua família e aos dos necessitados. O apóstolo também fala aos jovens. Tito 2:6 exorta, semelhantemente, os jovens a que sejam moderados. Paulo, então, aconselha os moços a serem criteriosos, vivendo com a eternidade na mente, ao invés de se agarrarem aos prazeres imediatos e passageiros. Tito 2, versos 7 e 8. Ao falar sobre os moços, Paulo se lembra de Tito, o obreiro ainda jovem, trabalhando em Creta. Paulo enfatiza 2 princípios que Tito precisa aplicar no seu trabalho. Primeiramente, ele tem que ser um padrão de boas obras.
e segundo, tem de levar com seriedade a sua pregação. É interessante notar o modo de vida de Tito, mencionado antes do seu modo de pregar. Paulo sabia que a vida de Tito era um sermão vivo e uma mensagem a qual muitas pessoas prestariam atenção. Paulo ainda exorta Tito a pregar o evangelho sem motivos ocultos, compreendendo a séria responsabilidade do seu ministério. Falemos dos servos. Tito 2, verso 9 e 10. Diz: exorta os servos a que sujeite seu senhor em tudo e agrade, não contradizendo. As casas grandes do mundo antigo eram mantidas ativamente pelo trabalho de muitos escravos, que eram considerados parte da família, mas em situação financeira e social distintas. Muitas vezes, escravos tinham a tentação de roubar ou de se tornarem rebeldes. Por isso, Paulo proíbe isso, ensinando a serem obedientes e fiéis. Escravidão, como a da antiguidade, já é um fenômeno raro no mundo atual, mas os mesmos princípios podem ser aplicados a qualquer situação, patrão-empregado. Empregados, crentes, ainda que mal pagos, e muitas vezes repreendidos sem razão, devem manter, mesmo assim, uma atitude respeitada e serem honestos, mesmo em condições desagradáveis. Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, Tito 2,10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Falemos agora dos incentivos. Tito 2, 11 a 15. Esse capítulo encerra com 3 estímulos de Paulo. Primeiro, lembra que Deus se manifestou na carne para nos salvar, passado. Tito 2:11. Segundo, nesse momento presente, o Espírito está ativo em nossas vidas, mudando e nos regenerando. E terceiro, somos lembrados de que no futuro, talvez esse mesmo hoje, Cristo voltará para a sua igreja. 2:13. Diz: aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo encerra o capítulo 2 com um belo pensamento. Ele descreve a igreja sendo purificada por Deus para sermos um povo exclusivo e zeloso de boas obras, de 2:14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Sigamos os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. No capítulo 2, Tito é instruído a ensinar os membros da igreja, aqui no 2, a serem zelosos quanto, aqui não é o B, a aplicação, letra A, a aplicação da sã doutrina em suas próprias vidas. 10:11. Paulo manda que os homens cristãos idosos sejam saudáveis, todas na fé, no amor, na constância. Todas estão corretas. 10:12. Paulo encoraja as mulheres cristãs a darem prioridade aqui às suas famílias e aos necessitados. Letra B. Vamos ao último texto, texto 4, com relação à Epístola de Tito. O último capítulo nos dá 3 princípios para ornarmos as doutrinas. Tito 2:10. O aluno lembra-se que o Paulo já falou sobre o ornamento do evangelho na igreja e no lar. Agora ele chama atenção para a responsabilidade de vivermos como exemplo para o mundo. E aqui há 3 princípios. No verso 1, lemos: admoesta que sujeite aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Principado aqui é o governo
não é? E deve fazer o bem para que estejam preparados para toda boa obra. Verso de número 8. Lemos, fiel essa palavra, e eu quero que afirmes para os que creem em Deus, procure aplicar-se às boas obras, e essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aqui, solicitando novas oportunidades para fazer o bem. E, finalmente, verso 14, que aprendam também a aplicar-se às boas obras, e os nossos aprendem também a aplicar-se às boas obras, as coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Vamos aos preparados. No verso 1, a palavra preparado indica em algo que é automaticamente ou natural. O crente deve cultivar o hábito de fazer coisas boas, conforme o verso 1 e 2 de Tito, capítulo 3, sabendo que tal piedade ativa não se afina facilmente com a natureza humana. Paulo, então, procura incentivar os seus leitores ainda mais a recobrarem e a recordarem de quando eles eram pagões, sem conhecimento de Deus, como viviam egoístamente, odiando uns aos outros. Mas agora somos salvos, portanto somos diferentes, devemos praticar boas obras, mas pela graça, o favor merecido de Deus, modificado através do lavar renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Procurem oportunidades. O segundo princípio é, na verdade, uma progressão do primeiro. O crente deve não somente estar preparado para boas obras, mas deve sim procurar oportunidade para exercê-las. E isso é verdade mesmo quando lidamos com membros da igreja, que são muitas vezes contenciosos e errados. Paulo nos aconselha a não deixarmos que esse mesmo espírito nos afete e que isso venha trazer em nós um desejo de vingança. Paulo acrescenta ainda que um espírito contencioso é uma doutrina errada, que resulta numa vida pecadora. Por isso, ele exorta que aprendam, já que observamos que o crente deve estar preparado não só para agir, mas também procurar oportunidades. Essa oportunidade para boas obras abriu-se à igreja cretense imediatamente por 2 cooperadores de Paulo que ia visitar. Seus nomes eram Zenas, um doutor da lei, e Apolo. Então Paulo incentiva, olha, 3:13, está escrito assim: eu bem o quisera conservar comigo para por ti, 3:13, está escrito assim: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Vamos aos exercícios, assinale a coluna A, de acordo com a B. Em Tito 3, Paulo fala da responsabilidade dos crentes ser exemplos, letra D, para o mundo. Em Tito 3:1, o princípio para que os crentes tenham uma fé ativa é, letra C, procure aplicar-se às boas obras. Tito 3:8, o princípio para que os crentes tenham uma fé ativa é, letra A, estarem preparados para toda boa obra. Deixa eu ver se estarem preparados. Não, aqui que é aplicar-se, letra C, perdão, Tito 3:8, letra C, Tito 3:1, então fica estejam preparados, é letra A, Tito 10:14, letra A, 10:15, a letra C, e aí 10:16 sobrou a B. A saber que somos herdeiros da vida eterna, nos incentiva mais ainda, letra B, praticarmos toda boa obra. Muito bem, vamos agora ao texto de número 5, a introdução à epístola a Filemão. Filemão é a epístola mais curta escrita por Paulo. É também a única e totalmente pessoal. Talvez por esse motivo, os pais da igreja primitiva
colocar no final das cartas paulinas. Mas podemos entendê-la melhor se compararmos com Colossenses, porque foi escrita na mesma ocasião e conduzida pelo mesmo mensageiro, e entregue na mesma cidade. Então, o aluno vai aproveitar mais se ler as duas epístolas juntos, e os nomes comuns tais como Onésimo e Tíquico. Ocasião: Filemão e seu escravo. Onésimo vivia em Colossos, Colossenses 4:9. O amo que provavelmente fora salvo através do ministério de Paulo em Éfeso. Verso 18, iniciou uma congregação de cristãos em sua casa. Arquipo, que provavelmente era filho de Filemão, tornou-se um dos líderes da igreja daquela cidade. Colossenses 4:17. Onésimo, o escravo que fugira de seu senhor, levando também consigo dinheiro, talvez muito dinheiro, o escravo chegou a Roma, onde encontrou Paulo e foi salvo. A Bíblia não nos fala como ele encontrou Paulo, que estava na prisão, mas talvez como filho pródigo, após ter gastado todas suas riquezas, ele tenha começado a pensar mais seriamente sobre as verdades espirituais que aprendera na casa de Filemão. Paulo é sempre citado pela família, e o escravo talvez tenha ido até em busca de orientação espiritual. Ao considerar a fuga de Onésimo e o mal que isso causara a Filemão, Paulo sentiu-se na obrigação de mandá-lo de volta ao amo. Todavia, ele cooperou no difícil regresso enviado pelo Tíquico como Onésimo, escrevendo uma carta e apelando a Filemão o seu perdão. O tema da epístola é claro, é perdão. A carta toda é um pedido emocionante a Filemão para receber Onésimo de volta, não agora como escravo, mas como irmão no Senhor, ao invés de um escravo desobediente, merecedor de punição. Naqueles dias, um escravo não tinha direito legal. Se fizesse mal ao seu senhor, esse podia lhe aplicar a punição que quisesse. A única esperança de um escravo, num caso desse, era refugiar-se na casa de um amigo ou membro de família que intercedesse por ele. Nesse caso, Paulo é o amigo de Filemão, intercedendo por Onésimo, escravo. O pedido de Paulo baseia-se também no relacionamento com o senhor de Filemão e em sua resolução de pagar o débito do escravo fugitivo. Muitos eruditos têm meditado no impressionante paralelo entre essa história e a intercessão de Cristo pelo pecador. O pecador, tendo fugido de Deus, que é o seu amo celestial, o pecador o ofendeu e é digno de condenação, como requer a lei. Desesperado, o pecador procura refúgio em Cristo, que é dado perfeito relacionamento com o Pai, sem prontidão em pagar o débito pelo pecado. Intercede junto àquele. Leia cuidadosamente esses versos, observando o paralelo quanto à intercessão de Cristo por nós. Por exemplo, o verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Verso 11. Verso 15. Veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E verso 18. E se de algum dano te fez ou teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Vamos ao esboço. O esboço de Filemão encontra-se em 3 pessoas: Filemão, o mestre, Onésimo, o escravo, e Paulo, o amigo. Na primeira parte da epístola, Paulo elogia a fé de Filemão. Embora o propósito de Paulo seja apelar o favor de para Onésimo, o nome de escravo não é citado senão até o verso de número 10.
motivo pelo qual Paulo louva a fé de Filemão não é uma forma de bajulação, mas sim uma expressão do amor cristão. Paulo estava tão interessado no futuro espiritual de Filemão quanto no de Onésimo. Por isso, Paulo aproveita a oportunidade para incentivar a fé. A segunda porção da carta concentra-se em Onésimo, por quem Paulo apela. Paulo lembra a Filemão que ele poderia ordenar que o libertasse, Onésimo, de sua escravidão, mas ele queria, mais que isso, queria que Filemão perdoasse de todo o coração e recebesse Onésimo como irmão. E no final da carta, a terceira pessoa é Paulo, que encerra com a promessa de pagar aquele débito que o escravo tivesse com o mestre. Então, podemos dividir a carta em 3 partes. Primeiro, verso 1 ao 7, saudação e estima de Paulo. Segundo, verso 8 a 21, o apelo a favor de Onésimo. E por último, os assuntos finais, verso 22 a 25. Marque-se para certo e para errado. A epístola de Paulo a Filemão traz mensagem de repreensão a ele, errado. 10:18, Filemão, que estava vivendo em Colosso, era escravo fugitivo de Onésimo, errado novamente. 10:19, em Roma, Onésimo foi salvo por meio de Paulo, certo. 10:20, o tema da epístola a Filemão é perdão, certo. 10:21, Paulo pediu a Filemão para perdoar Onésimo e aceitá-lo como irmão no Senhor, certo. Vamos finalmente ao texto de número 6, lições sobre perdão na epístola a Filemão. Nos tempos da antiga Roma, o escravo fugitivo que fosse capturado tinha um destino cruel. No mínimo, era marcado com um F na testa, que é do latim de fugitivus, ou fugitivo. E se houvesse roubado ou ferido alguém na fuga, dependendo da vontade de seu senhor, ele seria torturado, mutilado ou até mesmo crucificado. William Barclay, nas cartas Timóteo, Tito e Filemão, página 311. A epístola de Filemão serve de contraste quanto a essas práticas, já que se trata de um amo crente, cujo escravo está voltando com a vida transformada, através de uma real experiência de salvação com Cristo. Paulo não somente recomenda que Onésimo não seja punido, como pede que o escravo seja recebido de volta como um irmão do Senhor, ou um irmão no Senhor. A história nos diz que o pedido de Paulo foi aceito e que 50 anos depois, esse mesmo escravo tornou-se o pastor da igreja de Éfeso. Examinemos essa carta para aprendermos a ser mediadores de uma área tão delicada como o perdão e de restauração de um crente. Decisão pessoal. Paulo diz que poderia ter ordenado a Filemão perdoar Onésimo, sem ter que procurar persuadi-lo a fazer o que era certo. Mas Paulo sabiamente coloca: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Esse é um princípio importante para os obreiros de hoje. Geralmente somos tão zelosos para obter resultados positivos que ordenamos a atitude correta como algo que deve ser feito a um leigo, ao invés de encorajá-lo a tomar a decisão por si mesmo para agradar ao Senhor. Se a pessoa não tem convicção no coração, poderá até obedecer, mas permanecerá com a mesma atitude e somente obedecerá enquanto estiver sob pressão. Essa verdade se constata ainda mais com moços que, quando alcançam a idade de agirem por si mesmo, repentinamente parece rebelar-se contra a igreja.
Observe Paulo cuidadosamente como ele trata com Filemão. Primeiro, ele incentiva Filemão. É muito importante incentivar. Segundo, o apelo, né, de Paulo, não é o Apolo, é o apelo de Paulo, baseou-se no amor, não somente na autoridade. Prefiro solicitar em nome do amor. E terceiro, Paulo confiou que Filemão, deixando livre para tomar a decisão. Vantagens do perdão. O apóstolo Paulo cuidou de explicar não somente o que Filemão deveria fazer, mas por que deveria fazer. Paulo ressalta duas vantagens advindas do perdão. Primeiro, perdoar para levar a pessoa perdoada a se tornar útil. E segundo, a amargura, a segunda vantagem era perdoar Onésimo, que isso faria do escravo um irmão em Cristo. No passado, Filemão vira Onésimo com desdém, como um escravo que o ofendera, mas agora poderia ver ele como irmão. Falemos agora da dívida. Finalmente, Paulo promete pagar a dívida de Onésimo, se isso fosse necessário. O apóstolo também hesita lembrar Filemão que esse também devia a Paulo a vida, e esse princípio do perdão é semelhante usado por Cristo em Mateus, que nos estimula a perdoar uns aos outros, lembrando que Deus nos perdoou de uma ofensa maior. Essa curta epístola tem a conclusão com Paulo expressando confiança que Filemão perdoará Onésimo. Notemos isso, verso 21, certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Vamos aos exercícios. O escravo fugitivo nos tempos da antiga Roma, no mínimo ganhava uma marca na testa, na letra A, F de fugitivos. 10:23, a letra que marcava a testa do escravo fugitivo queria dizer B, fugitivo. 10:24, Paulo, ao escrever a Filemão sobre Onésimo, induziu a perdoar em pagamento que devia a ele, Paulo, letra C. 10:25, ponderações de Paulo ao pedir que Filemão perdoasse Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, letra A, é útil a ti e a mim, letra A. Vamos à revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. A necessidade de boas obras como demonstração da nossa fé repete-se em cada capítulo de Tito, certo? 10:27, para que tenha uma maneira santa de viver, a igreja deve ter dirigentes santos, certo? 10:28, capítulo 2 de Tito inicia com o mandato para que vivamos de acordo com a sã doutrina. Isso está também certo. 10:29, o crente deve não só estar preparado para boas obras, mas deve buscar oportunidades para realizá-las, certo? Filemão é a epístola mais curta e também a única totalmente escrita por Paulo, certo? Eu te escrevo sabendo que fará mais do que estou pedindo, disse Paulo a Filemão, certo? Com isso, meus amados irmãos, nós concluímos mais uma matéria. Se você é aluno, faça a sua matrícula para a próxima matéria. Procure a secretaria do núcleo para acertar a sua matrícula ou a mensalidade para a próxima matéria. Amém? Vamos ao teste, o teste desta lição. Então, o teste, o aluno da idade deve ir para o WhatsApp do aluno e lá você vai encontrar, o link para o teste. Então, clique no link, vai abrir uma página, você deve colocar um núcleo, que é 5144,
e deve colocar o seu número de matrícula. Ao colocar essas informações, vai abrir outra página confirmando o seu nome e aí você coloca, confirmando que é você, o aluno que está fazendo a prova. E depois você segue adiante, serão 16 questões. Vamos fazer uma pequena revisão dessas questões para que você possa realizar então o seu teste. Lição 2, Epístolas Paulinas 2, lição, na verdade, 9 e 10, né? São 9 e 10, Epístolas Paulinas 2, e aqui você vai fazer o teste dessas lições, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Vamos somente aguardar um pouco, enquanto os alunos podem abrir aí o teste, não é? Que você possa abrir esse teste e possa então realizar o teste. Aguardemos somente 1 minuto para o teste de número 5, amém? Até que todos os alunos tenham acionado. Presta atenção nessa pequena revisão da prova e, se for possível, anote num papel essas recomendações que nós estaremos dando a você, não é? E aí você pode depois responder o seu teste com eficiência. Então é muito importante que o aluno preste bem atenção nessa pequena revisão que nós vamos fazer da prova, para que você possa realizar o seu teste. Nós estamos com um pequeno problema aqui na internet. Às vezes a plataforma não abre de repente, então vamos tentar uma outra coisa, talvez dar um refresh aqui na página, não é? Para que possamos abrir então o teste para você, aluno da ETAD. Vamos ver se abre então. Só 1 minuto, aguardemos a abertura do teste. A plataforma que está lenta, vejamos aqui. Não pôde abrir a página. Então, nós vamos voltar com outro vídeo para o teste, tá bem? Se você é aluno da ETAD, não esqueça de fazer a sua matrícula para a próxima, ou seja, acertar a sua mensalidade para a próxima matéria. Se você não é aluno, só esteve aqui nos acompanhando para ganhar informação, amém, que Deus te abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.